Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal História Recente. Eu estou na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e hoje nós vamos conversar com o professor Rui Medeiros, que fez parte da comissão que ajudou a elaborar e colocar em execução o monumento aos mortos desaparecidos que está na praça central aqui da cidade de Vitória da Conquista. Professor Rui, quais foram os efeitos do regime militar em Vitória da Conquista e na Bahia? Bom, o primeiro efeito foi aquele de todos os lugares, não é? É um choque na representatividade local e as prisões. Conquista, no interior do estado da Bahia, foi a cidade em que ocorreu o maior número de prisões de civis. E nós tivemos também uma particularidade dentro da Bahia, a cassação do prefeito que tinha sido eleito em 1962. Por pressão do regime militar, a Câmara de Vereadores afastou o prefeito José Pedral e assumiu o presidente da Câmara naquele momento. Essas prisões não ficaram apenas em prisões, porque houve um morto. Um daqueles presos, Périx Guzmão Regis, foi conduzido ao quartel da Polícia Militar e uns 2 dias após, ele foi encontrado morto, cortado pulsos e a carótida por gilete. E se discute até hoje se trata de suicídio ou de assassinato. A Bahia, como um todo, também sofreu muito nessa época. O prefeito de Salvador foi cassado, o governador foi ameaçado de cassação, mas aderiu de uma forma eficaz ao regime, afastou alguns secretários e muitos presos e processados na Bahia. Sindicalistas, o pessoal de esquerda, o pessoal que oferecia ou poderia oferecer resistência aos novos ocupantes do poder no Brasil. Perfeito. Agora, dando um salto no tempo, aí acho que pulando uns 20 anos, 30 anos aí que passa todo o regime militar, aqui em Vitória da Conquista começa um movimento para construir um monumento em memória desses mortos desaparecidos. Gostaria de perguntar para o senhor quando foi e como foi que isso aconteceu? Olha, Vitória da Conquista não deixou de resistir à ditadura militar. Um dos primeiros prefeitos, possivelmente o segundo prefeito na Bahia, eleito pelo MDB ala autêntica, e o primeiro da ala autêntica do MDB foi aqui em Vitória da Conquista. Então, a memória do golpe sempre foi presente em Conquista e a resistência ao golpe também continuou aqui em Conquista pela via naturalmente eleitoral ou pela via clandestina, do panfleto, da denúncia, etc. E em 1998, coincidentemente com uma data marcante para o Manifesto Comunista, desde antes, um grupo local, o grupo do Labor, de pessoas que assessoravam movimentos populares e tinham uma militância política de esquerda, idealizou a confecção de um monumento. É provável que tenha sido o primeiro monumento dedicado a mortos e desaparecidos no Brasil, é provável. Falam num primeiro em Pernambuco, não é? Nós não temos a certeza disso. Esse monumento é o que, em síntese, não é? Pode-se ver pela imagem que se trata de
uma imagem vazada denunciando a existência, porém a ausência daquele que existiu, não é? É um personagem que lembra um tanto aquele personagem central de Guernica, e o contorno do movimento relembra a foice e o martelo, não é? Quando a gente examina direito, não é, a essa representação. Esse monumento, do ponto de vista artístico, foi pensado pela professora Ana Palmira, hoje ex-professora da UESB, que ensinou arte, depois participou do programa de Memória e História, e de um artista plástico local de uma qualidade muito grande, que é Romeu Ferreira, cuja obra é voltada para a imagem social, a questão, não é, social. Pensamos nisso e obtivemos do prefeito, à época, Guilherme Menezes, a autorização para colocar em praça pública e a transferência desse monumento para o patrimônio público. Isso foi inaugurado em julho de 1998, na presença de pessoas significativas para o movimento. Uma criança neta de Péricles Guzmão Regis, que tinha sido assassinado, participava de um amplo grupo de presos políticos da ditadura militar. Ela corta a fita, não é? Mariana, né? Uma criança neta, portanto, do Péricles. A presença de Davi Capistrano, filho, não é? Filho médico, sanitarista e médico, né? Que desenvolveu bastante a medicina pública no Brasil, foi prefeito de Santos. Davi Capistrano, filho presente, filho do velho militante Davi Capistrano, que foi assassinado pela ditadura, cujo corpo foi entregue, esquartejado à família. Não é uma atrocidade, como tantas daquelas da ditadura militar. A ideia era o quê? Era exatamente preservar a memória, mas preservar conscientizando as pessoas. Tá? Daí porque aquilo foi subsidiado com recursos públicos. Nós, à época, fixamos o valor máximo de contribuição, o valor de R$5 por pessoas, né, para atingir o custo do monumento, que ficou em torno de R$1.500 naquela época. Né? Isso, e as entidades querendo podiam contribuir com um pouco mais. Aquilo com subscrição militar, convite para que as pessoas comparecessem. O ex-prefeito Cassado estava lá, militantes, não é? Do movimento social presentes, e aí então se inaugurou aquilo com o nome de todos os baianos. O monumento que está lá é uma réplica do anterior, porque o anterior era feito de duas grandes placas ou lâminas de granito verde Itajubá, certo? E continha mais duas placas, uma placa de bronze alusiva à própria inauguração e ao operário, os dois operários que recortaram o granito, e uma mensagem retirada de um discurso de José Saramago. Né? O entorno plantado com cravínia vermelhas, não é? Um símbolo, não é? Significativo daquele movimento. A presença de Diva Santana, que presidiu o movimento Tortura Nunca Mais e que foi membro, salvo engano ainda membro, da Comissão de Anistia, não é? Do Comitê de Anistia Nacional. E ex-prefeito, prefeito, pessoas militantes, não é? Teve assim esse significado de lembrar aqueles baianos, não é? Aqueles baianos. Faltam dois nomes ali que nós na época não conseguimos localizar nem confirmar, mas nós temos ali pessoas inclusive de conquista, de Naelza Coqueiro,
nasceu no distrito de José Gonçalves, na vila de São Sebastião, em Conquista. O seu marido de um município próximo, Dário Meira, Vandique Coqueiro. Rosalino Souza, que morreu no Araguaia, morava em Itapetinga, tinha vinculações com Conquista. Itapetinga é uma cidade também próxima. Adalto Coqueiro, que foi assassinado numa dependência militar e depois, para simular uma morte natural, jogaram escadaria abaixo. Adalto Coqueiro é de Aracatu, na Bahia, não muito longe, não é? Alguns de Salvador, outros do Recôncavo, mas ali estão os baianos, não é? Marighella, não é? Está ali com o nome gravado, nós temos ali aqueles baianos, não é? Hoje esse monumento novo não conta com aquela placa de bronze alusiva à inauguração e à confecção, nem conta com aquela mensagem retirada de Saramago, alusiva àqueles que se levantam do chão, não é? Apesar da adversidade, conseguem se levantar do chão, não é? Esse é um monumento para preservar aqueles nomes, não é? Tão significativos da resistência brasileira, muito mais do que lembrar a ditadura militar. A ideia ali é lembrar, como está na placa, os que semearam a história, né? Os que semearam a história. E como foi a recepção, a reação da população local ao monumento? O senhor falou que tem essa parte, vamos dizer assim, mais popular, em que as pessoas usavam como um espaço para fotografia, né? Mas também, em geral, acolhimento, resistência ao monumento. Como é que foi esses anos depois? Olha, nós estávamos vivendo uma fase de grande promessa democrática. Tivemos a Constituição, não é? Depois eleições, não é? Tivemos eleições pós-Constituição e vivemos naquele momento. Isso facilitou bastante a aceitação e uma recepção muito favorável do monumento pela população. O monumento passou a ser visitado e ainda é muito visitado por pessoas que vêm de fora. Conquista é um lugar por onde muita gente do norte de Minas, muita gente de Goiás, não é? Passa para ir para o litoral. Um dos destinos para o veraneio, para o lazer, o descanso, não é? Anual de pessoas do oeste é exatamente o litoral baiano. Ilhéus, Guaibim, em Valença, né? Olivença, dentro de Ilhéus. Então, passa muita gente por aqui, hospeda aqui, né, para continuar a viagem. E, geralmente visita aquela praça muito bonita, antiga Praça da República, hoje tem o nome de Tancredo Neves, né? Visita, as pessoas acolheram bem, tanto que, mesmo um monumento frágil, continuou, né, a sua existência, e só um fato desse fortuito, ocorrido de maneira fortuita, né, destruiu, mas se conseguiu reerguer o monumento, não é? O que mostra que ele ficou vivo. Há pessoas que até hoje lembram do ato solene da inauguração, porque se fez uma solenidade semelhante à que a esquerda sempre fez, né? Chamar cada nome e os presentes, e todos repetiam, né? Presente, 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 né? Diva usou da palavra, Davi Capistrano Filho usaram da palavra. Até hoje há essa lembrança por parte de muitas pessoas. E na execução, nós tivemos a felicidade de ter um mestre de obra que tinha conteúdo político, era um homem também de esquerda, né? E na hora da construção ele fez aos operários uma preleção do significado daquilo, não é? E ele diz que conseguiu, não é, a simpatia daqueles operários em construir dentro de um prazo que a gente tinha predeterminado, o Grupo Labu havia predeterminado, ele construir também com cuidado, né? Com certo amor, né? A gente teve essa felicidade também
de ter ocorrido essa circunstância, né? De forma que o monumento está lá, é um monumento expressivo, né? Celebra, não é, a luta daqueles que deram sua vida por um projeto político, não trocaram, a sua consciência por migalhas, ao contrário, eles realmente construíram determinada história dentro do contexto da nossa história do mundo. Perfeito. Professor Rui, um grande prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela entrevista. O prazer é meu. E esteja aqui às ordens, conhecendo essa cidade tão hospitaleira que é Vitória da Conquista. Ok.